Olá, boa noite. Fazer literatura não é fácil. É um tema extremamente instigante e talvez por isso eu sempre gostei, porque essas coisas que dificultosas é que a gente encontra um viés para ter força de trabalhar, para nos apoderarmos do nosso conhecimento e pesquisarmos em cima disso. Então, eu gosto dessas coisas instigantes e a literatura no nosso país, eu acho que no mundo inteiro é algo muito instigante. Você vai trabalhar temas peculiares, mexer com personagens, falar coisas que às vezes você não tem coragem de falar. Pessoalmente, eu utilizo um personagem para transmitir tais mensagens, seja porque você se esquiva ou seja porque você, para conseguir a interlocução usando um personagem, tem uma certa facilidade. Portanto, é isso. E uma literatura apropriada, sobre o meu ponto de vista, evidentemente, é aquela que denuncia algo, traz algo social nas entrelinhas, não é história por si só, mas que traga um denuncismo, alguma coisa do tipo. Então, o meu trabalho literário é basicamente em cima disso, dessa coisa de trazer os problemas da sociedade através dos personagens, e, portanto, as histórias de ficção, fictícias, com os personagens, porém com fundo real. Por isso que eu trabalho a questão das drogas nos meus livros, questão da escravidão também em outros livros, que é um romance regionalista que eu tenho, que é o Ilota de Alfarrel. E sempre de um cunho, evidentemente, esse último livro é regionalista. E eu tenho me esforçado o máximo para transmitir uma mensagem e dar um grito para que seja ouvido por as classes majoritárias no sentido de domínio político desse país, para que as coisas mudem, né? Então é isso, a literatura para mim ela tem que ter esse fundo de denuncismo, ela tem que ter esse fundo, esse viés de trazer os problemas à mesa para a discussão. Portanto, além do entretenimento, que para mim só isso não basta nas literaturas, tem que ter essa questão do cotidiano social. E é isso que eu procuro trazer em minhas obras, tanto no Diálogo de um Drogado, no qual eu trouxe em 1997, quando comecei a escrever o livro, a questão das drogas na família brasileira e principalmente nas ruas de uma grande metrópole, já que o livro se passa em São Paulo, a história. E eu já via que aquele ajuntamento de pessoas moradoras de rua usando droga ia ter um problema futuro. Então, criou-se depois a Cracolândia, mas antes eu já tinha previsto. É lógico que eu não botei esse nome no livro porque não existia essa nomenclatura ainda. Mas eu sabia que ia ter esse problema social, questão da corrupção policial, porque os verdadeiros donos das bocas de fumo que mantêm esse pessoal das ruas nesse curso de droga, na verdade é com a facilitação de policiais. Quando eu digo policiais, não são todos. A gente sabe que há muita honestidade nos grupos de polícia, nos quartéis, mas sempre como a corrupção é alguma coisa ligada ao ser humano, então há aqueles corruptos dentro da polícia que, facilitando-se da sua posição social de segurança, né, entre aspas, acoberta, ganha dinheiro com isso e às vezes até trafica por si só diretamente, já que o tráfico é indireto, feito por os policiais para manter aquelas pessoas nas ruas, usando, comprando, vendendo, e alguém está ganhando dinheiro com isso. Então são essas questões que eu procuro trazer nesse livro Diálogo de um Drogado. E também eu trago a questão da antiga FEBEM. A FEBEM, como vocês sabem, na década de 90, ela estava começando a estourar aqueles grandes problemas de superlotação, a questão da ressocialização dos menores infratores. A gente sabe que nunca ocorreu, eles apanhavam lá dentro da FEBEM, que eu chamo de presídio. Aquilo não é uma casa de recuperação de menores, era uma espécie de presídio. Então esses menores saíam muito mais suscetível ao crime do que ressocializados. Portanto, eu mexo muito com essa questão da FEBEM. Tem um capítulo ou dois que se passa dentro da FEBEM, que é muito interessante, que hoje mudou a nomenclatura, né? Hoje é Fundação Casa, mas eu creio que o viés é o mesmo, o combate à ressocialização, que é o segundo caráter de uma pena,
e aqui no menor a gente chama de medida de segurança, não é obedecido. Então, são essas questões que eu trato no livro Diálogo de um Drogado. Eu acho interessante. E a questão do uso da droga no seio da família brasileira. É lógico que eu não utilizo uma família de favela do subúrbio. Eu utilizei uma família de classe média alta, porque a gente fica com essa visão troncha de que a droga é usada, consumida apenas pelo pessoal da favela e não pelo pessoal do asfalto. E na verdade a gente sabe que não é isso. A droga é mantida o seu comércio por as pessoas que têm dinheiro, também, muito dinheiro. E esses problemas ocorrem nas grandes famílias brasileiras, e aí foi o que me instigou mais ainda trazer essa história com personagens da classe média alta, mostrando que é uma coisa que não é suscetível apenas do pessoal morador do morro, da favela, mas também do asfalto. Está inserido na classe média alta. Portanto, o Diálogo de um Drogado traz essas questões e puxando um pouco da orelha dos pais que cuidam dos seus filhos e são muito ligados ao trabalho, às suas empresas e não cuidam de forma correta dos seus filhos, não obedece, não dá aquele carinho, não obedece à regra social, que é a forma de carinho. A questão educacional, ele já leva o jovem para a escola e por o fato de simples e puramente estar na escola boa, evidentemente, porque o rico estuda na escola boa, eles acham que aquilo vai evitar que o jovem não entre no mundo das drogas. Na verdade, é um grande equívoco. É isso que eu trago no meu livro e espero que vocês compreendam como funciona isso. E a questão do afeto, o amor, o carinho, aquela parte da pessoa estar vendo o seu filho, perguntando o que está ocorrendo, como foi na aula, ver o comportamento dele em casa, se está mudando ou não, quem são as amizades que saem com ele. Então, esse caráter de ser pai, de ser mãe, o ente familiar, a instituição família, isso é uma espécie de luz, um motor que não pode parar. Não podemos atribuir, terceirizar o cuidado a pessoas de fora do eixo familiar, porque os trabalhadores, os empregados de famílias hoje, como sempre, eles são pessoas que ganham dinheiro, fazem seu trabalho e vão embora. Eles até se preocupam em alguma parte, mas não tem aquele afeto profundo como um pai e uma mãe. E é isso que eu trago nesse livro para poder fazer esse denuncismo social da droga na família brasileira e o quão ela é destrutiva quando adentra dentro da família e prejudica aqueles entes familiares, porque como vocês sabem, nós temos, eu acho que 14 milhões de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com problema de droga. Não quero dizer que são todos usuários, mas tem um usuário na família, todo o pessoal da família fica prejudicado, porque tem uma vida de atrito dentro de casa, o pai, a mãe, os irmãos, tios, parentes, portanto, é uma cifra, um número muito extenso, muito grande, gordo, de problema que a droga causa no seio da família brasileira. Portanto, são essas questões que eu trago no meu livro Diálogo de um Drogado, que eu espero que toda mãe, todo pai que gosta de seus filhos leiam essa obra, sei lá, ou pesquise sobre isso, ou pelo menos abra os seus horizontes e reescreva esses seus modos de cuidado, modus operandi de cuidados com família. Não que esqueça os seus trabalhos, os seus afazeres diários, mas que deem afeto e carinho mais aos seus filhos e policializem. Observem, porque uma vez a droga entrando na família, ela dificilmente sairá sem deixar sequelas, tal qual as que ocorrem no livro, como ocorre no livro, que é muito interessante vocês entenderem as entrelinhas dessa obra, Diálogo de um Drogado, porque é lá que está a mensagem verdadeira do livro, tá bom? Pois valeu para vocês todos, um abraço, tenham todos uma boa noite e vamos que vamos. Vamos fazer literatura num país como o nosso, que não é fácil, mas se fosse fácil, a gente também não queria, porque desconfie dos caminhos de descida. Os melhores caminhos são de subida, porque é no atrito que se cria uma nova atomicidade, né? um novo objeto. Então a gente precisa ter essa fricção, como é que se diz? Esse atrito. Sem atrito não se cria nada novo, não se chama atenção para algo. Portanto, é isso, é nesse conflito, na obra que eu trago para que vocês se embeberem dela e conheçam as peculiaridades das ruas de São Paulo, da capital paulista, e como se criou esses ajuntamentos de mendigos, entre aspas, que na verdade não são apenas mendigos. Da minha pesquisa eu encontrei os engenheiros, encontrei médicos,
pessoas formadas morando nas ruas, porque a droga simplesmente os escraviza. E ele perde aquela luz do doente social e passa a morar na rua, não porque ele queira, mas porque ele é um vassalo da cocaína, do crack, tá entendendo? Da droga de forma geral, da bebida, e não consegue se inserir mais no meio social. Portanto, não é uma coisa que ele queira, ele é vassalo do vício e é uma coisa muito horrível, muito complicada. São essas questões que eu trato no livro e eu espero que vocês compreendam. Muito interessante. Preste atenção nas entrelinhas que é muito interessante. Um abraço a todos.